Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando de raízes. Vou falar aqui sobre algumas formas da gente classificar raízes, tá? Mais uma vez lembrando, todas essas informações aqui se encontram no nosso livro texto da disciplina. Eu faço aqui algumas alterações, né, de algumas situações novas que foram surgindo, mas eu vou explicar, só que de forma bem geral, o sistema de classificação que eles utilizam lá é o que eu estou utilizando aqui também na nossa disciplina. Então, em primeiro lugar, né, a gente pode começar a classificar as raízes de acordo com o habitat que elas sobrevivem, né, ou se desenvolvem ou exercem a sua função para as plantas. Então, de raízes aéreas, começando a falar sobre raízes aéreas, que é o que a gente tem um maior número de variação dentro do reino vegetal, né, no caso. Então a gente vai ter raízes cintura ou estranguladoras. Eu vou mostrar exemplos mais adiante e comentar sobre cada um deles, tá? Raízes grampiformes ou aderentes, respiratórias ou pneumatóforos, sugadoras ou austórios, suporte ou fúlcreas e tubulares, aliás, ou sapopemas. Tá? Nem vou ler nada aqui porque à medida que eu for mostrando as fotos que eu fui coletando, eu vou comentando sobre os tipos e as funções, né, e qual que é a importância dessas estruturas para plantas. E no livro vocês encontram os esquemas, os desenhos mostrando os esquemas dessas raízes, mas para o caso da apresentação eu achei melhor colocar fotos e vou explicando, tá? Mas aí vocês complementam a informação que eu estou falando aqui com os esquemas que tem lá no livro. Então vamos lá. Em primeiro lugar, raiz estrangulante, né? São raízes que se formam normalmente em plantas em cipós, que à medida que eles vão crescendo sobre o caule de alguma outra planta, eles quando acontece o crescimento secundário neles, eles acabam estrangulando realmente o caule da outra planta. Então vamos lá, né? Deixa eu explicar em detalhe essa questão do crescimento secundário. Vocês vão estudar crescimento secundário na disciplina de anatomia vegetal, tá? Mas aí só para a gente entender aqui essa estrutura dessa raiz. Então, crescimento secundário basicamente é crescimento em diâmetro. Existe o crescimento primário, que é o crescimento em altura, né? Então, a maior parte aliás, todas as plantas têm crescimento primário, elas crescem em altura, no caso da parte aérea, em direção à parte de cima, né? A parte mais superior. E no caso de raízes, elas também têm crescimento primário, só que em direção à profundidade geralmente, né? Até na aula passada eu comentei algumas exceções. O crescimento secundário é que, à medida que aconteceu o crescimento primário, essa estrutura, ou de parte aérea ou de raiz, começa a aumentar de diâmetro. Então é um segundo tipo de crescimento, por isso que é secundário. Então, no caso de raízes estrangulantes, o que acontece é que esses cipós primeiro crescem e podem se ramificar em volta de um caule de uma planta, como vocês estão vendo aqui nessas duas imagens, nessa aqui da direita em mais detalhe como é que isso aqui acontece. Só que depois que ocorreu o crescimento primário, aliás, dessa estrutura que ficou em volta do caule, essa própria estrutura vai ter crescimento secundário, ela vai aumentando de diâmetro. E quando ela aumenta de diâmetro, ela acaba crescendo ou apertando ou evitando o crescimento de tecidos vasculares do caule principal. E aí, quando esses tecidos vasculares não conseguem crescer, e o caule ele também tende a aumentar de diâmetro, porque ele também tem crescimento secundário, então isso significa que o tecido vascular que fica normalmente tá para a maior parte do caule, no caso de todas as árvores, por exemplo, os tecidos vasculares eles ficam próximo à parte mais externa, então isso significa que com o tempo esses tecidos vasculares vão deixar de funcionar, vão perder a continuidade do que está ligando eles até a parte do solo dessa árvore aqui. Tá? Por quê? Porque a raiz estrangulante cresceu em volta e interrompeu a passagem do tecido vascular. Então ela realmente estrangula, né? Ela mata a planta, mata a árvore, porque ela impede a passagem da seiva, né? Porque ela estrangula realmente os tecidos vasculares.
né? Então isso é a característica da raiz estrangulante. No caso de cipós, tá? Para a planta não tem muito problema não, tá? Para a planta que estrangulou a outra, porque o objetivo dos cipós é fazer o quê? É crescer sobre um caule, atingir a parte mais alta de uma floresta, sem precisar gastar muita energia. Tá? Por quê? Porque a árvore, sim, gastou muita energia para produzir um caule lenhoso, né? Tem muitas células resistentes ali. Então, muita da energia que veio da fotossíntese foi direcionada para o crescimento desse caule. Já o cipó, não, ele simplesmente sobe no caule, na estrutura que está ali. Se ele estrangular essa estrutura, não tem problema, porque até melhor que aí não fica nenhuma folha lá na parte aérea para competir com ele pela fotossíntese. Tá? Não é exatamente um exemplo de planta parasita, mas é um tipo de crescimento que prejudica a planta sobre a qual ela cresce. Tá? Então esse é o... Aqui a gente tem alguns exemplos, né, desse caule é claro que para ter caule de plantas de raiz estrangulante, a planta tem que ter crescimento secundário. Nem todas as plantas têm crescimento secundário, né, como eu acabei de comentar. Então tem que ser tipos de plantas que têm crescimento secundário. Nesse caso aqui é uma espécie de ficus, que ela faz o crescimento dessa forma, né? É um cipó, mas que tem crescimento secundário que estrangula a planta sobre a qual ela cresce. Bom, então um outro exemplo de raízes aéreas são as chamadas raízes grampiformes, que elas formam essas estruturas aqui. Primeiro a raiz cresce, né, sobre o caule ou sobre uma rocha, ou no caso de nossos jardins, elas crescem na parede também. E aí depois elas produzem uma ramificação da raiz, que é essa estrutura aqui, que adere, né, que se liga a qualquer... se for uma parte que tenha uma aspereza relativa, né, aí ela consegue aderir bem. Então paredes, caules, troncos, né, ou madeira, ela consegue se ligar bem dessa forma. E aí ajuda na sustentação da planta. São plantas, na maioria das vezes, trepadeiras também, como no caso das plantas de raízes estrangulantes. Só que nesse caso aqui, ela não causa nenhum dano para a planta em que ela está crescendo, tá? Ela simplesmente vai crescer, não vai precisar de investir muita energia no seu caule, porque se apoiando em outro caule ela consegue atingir as partes mais altas de uma floresta, mas ela não vai matar a planta, ela não vai estrangular ela. Tá? Então o dano, ela vai competir lá em cima por luz, porque ela vai lançar seus ramos, né, vai lançar suas folhas lá em cima, mas elas não vai prejudicar a árvore, no caso, estrangulando ela. Então a gente encontra vários exemplos de raiz grampiforme. Provavelmente vocês que têm jardim têm isso em casa, né? Eu tirei foto exatamente do meu jardim para mostrar como isso é comum. Então aqui tem raízes grampiformes saindo do caule. Tá? Vocês estão vendo o caule da planta, tá aqui o caule principal da planta. Isso aqui é a jiboia, né, que é muito comum em jardins. E aqui algumas raízes grampiformes saindo desse caule. Mas eu vou mostrar mais adiante que raiz, vocês estão vendo que tem outro tipo de raiz saindo aqui, né? A direita está descendo, ela vai atingir o solo. E essa raiz aqui, ela também produz raízes grampiformes, tá? Que também são... Esse aqui é um outro tipo de raiz aérea, mas que produz ramificações contendo raízes grampiformes. Ok? Então, Então isso aqui, deixa eu voltar aqui, é uma planta que tinha caído, eu aproveitei para virar ela e tirar foto da parte de baixo. Exatamente aqui, olha, aqui é o caule da planta e aqui são as raízes grampiformes. Que essa parte que está esbranquiçada aqui é o que estava aderido, ela estava aderida na parede, tá? E aí como ela tinha caído, eu aproveitei para tirar foto para mostrar essa estrutura, né? Algumas até ficou uma parte delas colada lá na parede. Então isso é exatamente aquela estrutura aderente, né, que se liga ali. A função principal é isso, tá? É aderir o caule, ou então aderir a raiz, as outras raízes aéreas, né, como no caso aqui que até apareceu uma parte dela, a estrutura em que ela vai precisar de se fixar, né, para atingir uma certa região dentro do ecossistema em que ela sobrevive. Essa outra raiz aqui, ela é aérea também, só que ela não é grampiforme. Ela tem função de absorção, tá?
que é o que eu vou mostrar mais adiante em uma outra planta. Isso aqui é a aera, que é uma planta muito comum também nas nossas casas, nos nossos jardins, né? Vocês veem muitas vezes muro coberto de era, e ela também tem raízes grampiformes. Peguei aqui a parte de baixo, né, aproximei aqui para tirar foto, e aí vocês estão vendo, né, exatamente a parte de baixo do que está saindo do caule diretamente dela, né, o caule dela está aqui ligado à parede, e em diversos pontos esse caule se prende à parede através de raízes grampiformes. Em ambiente natural, essa raiz grampiforme da era vai estar ligado a outra estrutura vegetal ou a uma rocha, tá? Então elas permitem exatamente isso, né? Que a planta se fixe em determinado local, cresça em direção a uma região muito favorável para que ela possa fazer fotossíntese. Ok? Então aí esse é o objetivo principal da raiz grampiforme, permitir o crescimento de plantas trepadeiras atingindo uma determinada altura e manter essa estrutura fixa, né? Segurar, porque elas vão estar sujeitas a efeitos físicos lá em cima também, né? A ventos, a animais que vão puxar aquilo ali para se alimentar. Então é importante que essas estruturas permaneçam fixas para manter, né, a planta sendo sustentada também. Okay? Então tudo tem uma função, né? Eu gosto de explicar um pouco a função porque ajuda a gente a entender essas estruturas, que às vezes tudo vai dentro do reino vegetal, tudo está interligado. A gente só entende a função se a gente entender o funcionamento, e a gente só entende o funcionamento se a gente entender a estrutura, né? Então tudo acaba ficando relacionado. Então aqui são mais alguns exemplos de plantas com raízes grampiformes. Vocês estão vendo, essa aqui também é bem comum, né? Vocês provavelmente já viram ou tem no próprio jardim. Então, além das grampiformes que ajudam a manter esse caule fixo na parede aqui, poderia ser numa outra árvore, numa rocha, né? Existe essa outra raiz aérea também, que ela cresce em direção ao solo. E aí, no caso, se a gente observar como é que fica essa estrutura, aqui é outra espécie, tá? Mas o princípio é o mesmo. Como é que fica essa estrutura no caule de uma planta? Então, essas outras raízes aéreas aqui, igualzinha a estrutura dessa planta aqui, que crescem em direção à parte de baixo, elas têm função de absorção. Então, elas podem absorver tanto a água quanto os nutrientes minerais que caem, né, o que vão se decompondo, então, porque muitas vezes a própria casca da árvore vai se decompondo com o tempo, e aí vai liberando nutrientes minerais para as plantas trepadeiras também. E também quando cai alguma água de chuva que se acumula aqui nesse caule, essa estrutura de raízes aéreas vão poder absorver essa água. Ou então, quando elas atingem o solo, aí elas vão ter uma região realmente mais rica em água e nutrientes para poderem absorver. Tá? Então esse é o objetivo desse segundo tipo de raiz que está crescendo aqui. Raízes... Então esses dois exemplos que eu acabei de mostrar aqui, tanto de raízes grampiformes quanto de raízes estrangulantes, e nesse caso aqui dessa outra raiz que ela é aérea também, mas que ela não é grampiforme, todos eles são exemplos de raízes adventícias. O que é raiz adventícia? Eu defini na aula passada, né? São raízes que surgem do caule, que não surgem da raiz principal. Ok? Então vamos adiante. Então aqui são um detalhe, tá, dessa raiz, dessa própria raiz, ó. Peguei aqui uma foto de outra planta, em que tem a raiz aérea que vai crescendo em direção ao solo, que eu acabei de comentar, que ela pode já absorver, né? Se isso aqui fosse no tronco de uma árvore, ela já poderia absorver água e nutrientes minerais que caem ali. É claro que quando essa parede está molhada, ela também pode absorver a água da chuva, por exemplo, ou até algum nutriente mineral que vai ser liberado aqui. Mas ela também existe uma certa ramificação nela que forma a estrutura grampiforme, tá? Isso aqui é a raiz aérea grampiforme. Por quê? Porque essa raiz aqui ela também tem que ficar fixa no caule, aliás. Tem que ficar fixa também no caule de outra árvore ou numa rocha, né? Na parede não. A parede é uma coisa artificial que a planta tem uma estrutura adaptada, né? Mas naturalmente ela não evoluiu antes do homem inventar a parede, né? Mas aí o caule tem que ficar fixo na parede e a raiz aérea também tem que ficar fixa. Então
É comum, tá, que essas raízes aéreas também, até elas atingirem o solo, elas também precisam ficar fixas em uma determinada estrutura para exatamente poder exercer a sua função. E aí elas também têm raízes grampiformes que surgem ali. Tá? Vocês observem, se vocês tiverem isso no jardim de vocês, observem com calma que vocês vão ver essa estrutura. Na maioria das vezes, às vezes a própria raiz ela consegue se fixar sem precisar da parte grampiforme, mas muitas vezes a gente encontra essa estrutura aqui. Bom, então vamos adiante. Isso aqui é um outro exemplo de raiz aérea, só que não é uma raiz adventícia. Isso aqui é o chamado pneumatóforo, que existe em plantas de mangue, que surge a partir da raiz principal. Tá? Então não é uma raiz adventícia. Normalmente plantas de mangue são arbóreas, que têm raízes ramificadas, então aí elas... a maior parte das raízes dessas plantas crescem em direção à profundidade, ou seja, geotropismo positivo, mas algumas delas crescem contra o centro de gravidade do planeta. Isso se chama geotropismo negativo. Por que isso acontece em plantas de mangue? Dá para imaginar porque isso daqui é uma estrutura de transporte de oxigênio até a parte de baixo. Eu acabei de comentar, que raízes não... Aliás, eu comentei na aula passada que raízes não sobrevivem se não tiver ar, porque, eu expliquei lá também, porque precisam fazer respiração aeróbica, que é muito mais eficiente na conversão da energia dos açúcares em energia metabólica, para que a planta possa absorver nutrientes do solo, então elas gastam muita energia para absorver nutrientes do solo, só que ao mesmo tempo, se o solo não tiver oxigênio, a planta não vai sobreviver naquele local. Então o mangue, teoricamente, é um local bem propício para o crescimento de plantas, porque tem água em abundância, tem nutrientes minerais em abundância, porque normalmente é o local que vai encontrar, em que o rio vai se encontrar com o mar, então todos os materiais que vão sendo transportados ao longo de todo o leito do rio e seus afluentes vão convergir para o mesmo local. Só que se não tiver oxigênio para o crescimento de raízes, não adianta nada ter uma boa nutrição no local, porque aí as raízes não vão fazer respiração aeróbica e não vão absorver aquele nutriente. Então, plantas que resistem a ambientes encharcados, elas têm que ter alguma estrutura para mandar oxigênio para a região da raiz que vai absorver os nutrientes minerais. E aí, no caso de plantas de mangue, a gente encontra muitas plantas com esse tipo de estrutura de raiz aqui, os chamados pneumatóforos, que em detalhe eu estou mostrando a estrutura deles aqui. Então é uma ramificação da raiz principal, você vê que aqui seria a estrutura da raiz principal. Essa ramificação, ao invés de crescer em profundidade, ela cresce em altura, cresce para a parte de cima. Aí ela tem algumas aberturas nessa estrutura chamadas de pneumatódios, que é isso daqui, e a estrutura toda ela se chama pneumatóforo, ok? Então, por isso que vem esse nome. Naquele nosso mangue lá de Macaíba, vocês vão encontrar algumas espécies com raízes respiradoras desse jeito, formando pneumatóforos. Algumas outras são diferentes, que eu vou comentar mais adiante, mas boa parte das raízes, aliás, não boa parte, muitas daquelas espécies lá têm raízes respiradoras do tipo pneumatóforo. Então é bem simples entender essa estrutura. É uma raiz que se ramifica da raiz principal, que cresce em altura, cresce porque tem que crescer em altura, porque tem que atingir uma porção livre do local encharcado para poder absorver o oxigênio e mandar o oxigênio para a raiz que está na profundidade, ali que está abaixo d'água, que está ou no solo bem encharcado. E aí, essa raiz aqui que está no solo encharcado, tendo oxigênio, consegue ter energia suficiente para absorver os nutrientes daquele local. Ok? Então esse é o objetivo, e a função dos pneumatóforos. Raiz sugadora. É o caso de raízes de plantas parasitas. Então, nessa foto aqui a gente está vendo erva de passarinho, que é uma planta parasita, que ela exatamente cresce sobre
os ramos de algumas árvores ou de algumas outras espécies de planta, e aí elas conseguem fazer com que suas raízes atinjam o tecido vascular daquela planta, e aí ela parasita exatamente por isso, porque ela fica sugando a seiva da planta hospedeira, até chegar no ponto de se tiver muitas plantas parasitas crescendo sobre uma determinada planta, elas sugam tanto a seiva dessa outra planta que elas podem até provocar a morte dela. Na nossa escola agrícola lá de Jundiaí, vocês vão encontrar muitas ervas de passarinho, tá? De vez em quando vocês olhem para cima lá, que tem, quando vocês virem que tem uma planta crescendo com a folha diferente, tem um galho, aliás, crescendo com a folha diferente em relação à planta principal, aí vocês vão ter certeza de que aquilo ali é a planta parasita, tá? Então, ela forma, às vezes ela tem folhas verdes, né? Ou seja, às vezes ela faz fotossíntese, ou às vezes ela nem faz fotossíntese, né? Porque se já está sugando a seiva da planta hospedeira, para que fazer fotossíntese? Então tem plantas que são parasitas que nem se dão ao trabalho de fazer fotossíntese também. Tá? Então, isso aqui é um detalhe anatômico da estrutura de raiz de uma planta parasita. Isso aqui foi um corte feito, tá? A gente está vendo exatamente a parte lateral em que, ou a parte transversal, tá? Que é assim que se chama na anatomia vegetal, né? Em que o local da raiz da planta parasita, que seria isso daqui, está invadindo, né? O tecido da planta hospedeira. Vocês estão vendo aqui essa raiz que vai crescendo, vai rompendo os tecidos da planta hospedeira, até que os tecidos vasculares da planta parasita se liguem aos tecidos vasculares da planta hospedeira. Aí quando acontece isso daqui, esse processo de ligação, aí a planta parasita passa a absorver a água e os nutrientes minerais que estão, né, ou que estavam circulando nos tecidos da planta hospedeira. Por isso que quando a infecção ela é muito intensa, esse processo de retirada de seiva vai ser muito intenso também, né? Imagina uma planta que vários galhos dela estão contendo, né, uma planta parasita ali sugando seiva, então elas vão, né, podem inclusive provocar a morte da planta por falta d'água e por falta de nutrientes minerais também, né, que deveriam estar sendo utilizados pela planta hospedeira. Então essa raiz aqui, ela é chamada de sugadora, e ela forma essa estrutura chamada de austório, que é exatamente a estrutura que se liga ao caule da planta hospedeira, para sugar, né, para manter a conexão vascular entre as duas e para sugar a seiva da planta hospedeira. Então isso aqui é um caso da cúscuta, tá? Racemosa, que é o chamado cipó-chumbo. É muito comum, a gente também encontra delas lá na escola agrícola de Jundiaí, principalmente naquele canteiro central lá, naquele canteiro da entrada principal, vocês vão ver às vezes, de vez em quando, isso daqui. Então elas crescem, formam os austórios, ficam sugando seiva do galho de plantas, e às vezes a infestação é tão intensa, né, que causa um grande problema ali de muitas plantas acabam morrendo por causa desse processo aqui de infestação, tá? E ela é amarelinha também, tá? Ela não tem clorofila, ela não faz fotossíntese, porque ela simplesmente suga a seiva da planta hospedeira, né? Então aí para ela fazer esse processo, ela tem uma raiz sugadora. Então esse é o único caso. Raiz sugadora é o único caso, né, que existe de raízes em plantas que causam problemas para outras plantas, tá? Que causam problema de parasitismo. Bom, raiz e suporte, tá? Como o próprio nome diz, né, pela definição dela, são raízes que crescem e que ajudam a suportar a copa de uma planta, tá? Suportar todo o peso da parte aérea. Isso daqui é uma espécie de ficus, essa foto foi retirada no Parque do Ibirapuera, mas nós temos um ficus com raízes suporte, não com tanta intensidade assim, mas nós temos um exemplo dessa espécie de ficus lá na nossa escola agrícola de Jundiaí. Tá? É bem fácil de visualizar ele ali próximo à parte de entrada mesmo da escola, né? Do canteiro mesmo central ali da entrada da escola. Tá? Provavelmente vocês já viram ele lá. Então qual que é a função, né, da raiz de suporte?
como o nome diz, aliás, como eu acabei de definir, né, dá suporte à planta. Então, são raízes adventícias, elas são aéreas e saem do caule, e elas vão crescendo em direção ao solo, e ao chegar no solo, aí elas começam a ter a função de absorção de água e de nutrientes minerais também. Vocês observam que essas raízes vão crescendo em estruturas finas, né, vão saindo da parte aérea. Então, até esse ponto aqui, elas não exercem função de absorção. Ou até exercem, né, quando acontece alguma chuva, ela pode absorver água ali daquela chuva ou algum nutriente que cai ali. Mas quando ela atinge o solo, aí ela passa a exercer a função de absorção, e com o tempo elas vão apresentando crescimento secundário, né? Ou seja, vão aumentando de diâmetro, e aí quando elas vão aumentando de diâmetro, elas vão servindo de suporte, vão sustentando, né, o peso do caule. Então, juntamente com a função de transporte que acontece no caule, levando água e nutrientes para a parte aérea, as raízes de suporte vão fazer também essa função de suporte, de transporte, aliás. Então, vão dar apoio de duas formas ao caule de plantas: no suporte físico de sustentar a copa, né, e em relação a diversos efeitos ambientais ali em que a planta está, como por exemplo ventos fortes, e vão ajudar ao caule também durante o transporte do material que está sendo absorvido no solo, né, tanto a água quanto os nutrientes minerais. Existem raízes suportes também no caso de milho, tá? Então vocês estão vendo aqui nessa foto raízes que estão saindo da parte aérea, que estão saindo do caule, né? Então, mais uma vez, são adventícias e que estão indo em direção ao solo. E aí, ao chegar no solo, elas passam a ter também função de absorção de água e de nutrientes minerais. Mas até esse ponto aqui, a função adicional, né, digamos assim, do sistema radicular é dar suporte, né, sustentar a parte aérea dessa planta, tá? Mesmo o milho sendo uma planta de porte pequeno, mas é necessário essa sustentação adicional, né, da copa da planta, aliás, não da copa, né, da parte aérea da planta, por essas raízes do tipo suporte, ok? E aí no caso do milho tem uma coisa especial, que vocês estão vendo que a raiz é verde. Por quê? Porque tem clorofila, é uma raiz que faz fotossíntese também. E aí, inclusive o caule, né? Então, como surge do caule, e é uma estrutura derivada do caule, né, digamos assim, então é tranquilo ter uma estrutura fotossintetizante no caso de raízes também em milho. Até a gente encontra, às vezes, raízes que fazem fotossíntese até que surgem de raiz principal também, tá? Raízes normais, digamos assim. Mas no caso aqui, essa estrutura já tem, assim, uma regulação pré-formada, né, que vem ali do caule. E qualquer parte vegetal que vocês verem que seja verde, vocês podem ter certeza que está ocorrendo alguma fotossíntese ali. Que às vezes a gente tem mania de achar que fotossíntese só acontece em folhas, mas pode acontecer também em diversos órgãos, né? Aqui eu já estou mostrando fotossíntese em caules e em raízes, ok? Então, no caso da raiz suporte do milho, vai ter três funções, né? Suporte mesmo em si, de sustentar a parte aérea da planta, absorção de água e de nutrientes minerais e fotossíntese. Só que essa contribuição de fotossíntese ela é relativamente pequena, tá? É claro que as folhas elas contribuem muito mais com a captura de energia luminosa. Mas no caso dessa planta, se tem uma estrutura que está exposta à luz, mesmo que seja uma luz relativamente difusa, por que não aproveitar essa energia para a fotossíntese? Por que não aproveitar também no caule, tá? Na absorção através do caule? Então essa, tá, é a função, é o objetivo também de ter partes fotossintetizantes nesses locais, né? Contribui um pouco também. Bom, no caso de plantas de mangue, além dos pneumatóforos, né, que eu já comentei, existem raízes suporte que vão exercer a função exatamente de manter essas plantas sustentadas num local encharcado, que é um local menos... digamos assim, que a planta pode se apoiar menos, né? Aquele local do mangue que está sempre úmido, tem um solo que está sempre se removendo, porque durante algumas horas do dia ele passa submerso e fica sujeito a correntes de água. Então as raízes suportes elas são importantes nessa situação aqui. Além de que, no caso dessas plantas aqui de mangue, essas raízes suporte elas também têm a função
de transporte de água e de transporte de oxigênio para a parte de baixo da raiz, que está absorvendo água e nutrientes minerais. E é claro que elas também, depois que absorvem a água e esses nutrientes minerais na parte de baixo, transportam isso através da parte aérea. Ok? Então, elas dão, além do suporte físico, elas auxiliam no processo de absorção, porque mandam oxigênio para a parte de baixo. E aí, no caso dessas plantas aqui, elas não precisam dos pneumatóforos, porque a própria raiz suporte leva o oxigênio até a parte de baixo. Vocês vão ver lá naquele mangue da nossa escola agrícola em Jundiaí, que tem diversas plantas com essa estrutura de raiz suporte aqui. E é claro que, além da raiz que está ali próximo ao caule principal, elas ajudam também a transportar o que está sendo, absorvem, né, e transportam o que está sendo absorvido para a parte aérea. Ok? Então a função não é apenas dar o suporte ao caule, né? É auxiliar também na absorção. E no caso de algumas situações de mangue, esse suporte ele é extremamente importante. Ok? Então eu coloquei aqui essa imagem de uma planta que ela está num local mais aberto do mangue, que está exatamente nesse ponto em que a foto foi retirada, ela está submetida a correntes de água. Então quem que vai sustentar, né? Se fosse só o caule aqui ligado ao solo, provavelmente ele seria carregado pela correnteza facilmente. Então aí vocês estão vendo a função de raiz e suporte sustentando esse caule, né, e mantendo ele fixo ali no solo, né, e protegendo a planta. Ok? Então elas são muito importantes, tá, para a sobrevivência desse grupo de plantas, ou de outros grupos, como eu comentei, né, agora há pouco. Raízes tabulares. Isso daqui é uma variação da raiz suporte, em que surgem também raízes aéreas, e essas raízes aéreas vão aumentando de tamanho com o tempo, até formar uma estrutura parecida com uma tábua. Então, aí porque a função da raiz tabular principal é exatamente também dar suporte à copa das plantas. Essa árvore aqui, a Samaúma da Amazônia, ela atinge alturas extremamente elevadas na floresta. Então isso significa que tem que manter uma copa pesada sendo sustentada e tem que ser, né, tem que resistir às intempéries do ambiente. E aí ela vai formar essas grandes estruturas que são adventícias também, né, que como são raízes parecidas com as do tipo suporte, elas também se formam a partir do caule, né, se formam a partir da parte aérea, e elas chegam a ter um tamanho tão grande, né, que vocês poderiam fazer como as crianças aqui, né, estarem brincando, estar descansando ali, tá? Formam um aspecto muito bonito mesmo dessa estrutura, exatamente porque tem que sustentar, né, um peso muito grande. E é claro, tá, a partir do momento que ela atinge o solo, aí ela se ramifica também. Então vai ter também função de absorção de água e de nutrientes minerais, além do suporte, tá? É a mesma função de uma raiz suporte comum que eu mostrei lá no ficus. Inclusive, existem espécies de ficus, como essa aqui dessa foto, que elas produzem raízes suporte do tipo tabulares, tá? Então aí vocês estão vendo, né? Cresceu também a raiz aérea, só que ela foi aumentando de tamanho, foi aumentando o crescimento secundário dela até formar uma estrutura parecida com uma tábua. Não foi simplesmente um aumento de espessura, tá? Então isso é o que forma a raiz tabular. E aí, né, é a mesma função do que eu mostrei anteriormente, dar suporte ao caule. O caule normalmente é muito alto, está sujeito a intempéries muito intensas, e também função de absorção de água e de nutrientes minerais. Ok? Então por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula eu vou comentar sobre raízes subterrâneas, que apesar de serem em maior quantidade dentro do grupo vegetal, elas são mais simples de serem entendidas e as variações são menores do que no caso de raízes aéreas. Então até a próxima e muito obrigado pela atenção.